Salve! Hoje a gente vai falar de um diagnóstico complicado que tem um tratamento difícil e que causa muito sofrimento. Então estejam avisados, tem gatilho aqui. E lembrando, esses vídeos não são para ninguém se autodiagnosticar. Esses vídeos são para a gente entender mais sobre nosso próprio sofrimento. E se você tem diagnóstico de borderline, acha que pode ter, tem amigos, parentes ou que são, ou que talvez sejam, procura acompanhamento. Não tem o que fazer. E camaradas borders, vocês não estão sozinhos e se você também está sofrendo de Brasil, também não está sozinho. Vem. O que é borderline? Como o próprio nome diz, é algo na fronteira. E essa é uma boa forma de falar desse transtorno. O border é alguém constantemente na fronteira. A única coisa constante no border é sua inconstância. Para começar, no manual diagnóstico que caracteriza os transtornos, borderline está no grupo dos transtornos de personalidade. Isso quer dizer que aquilo que é descrito como o sintoma da pessoa com borderline se confunde, se mistura com a própria personalidade da pessoa. É difícil, se é que é possível, dizer o que é sintoma, o que é a pessoa. Diferente de alguém que só tem o sintoma quando está em crise, o border é o seu sintoma. Esse é um dos motivos que o negócio é tão complicado. Porque assim, como você trata isso? Como você medica isso? E no caso do borderline, a atuação de remédios é para controlar os excessos, o que é uma coisa importantíssima. O termo borderline foi criado na psicanálise para descrever alguém que está na fronteira entre a neurose e a psicose. E o que isso quer dizer? Para Freud, todos nós nos encontramos dentro de uma de três estruturas: neurose, psicose ou perversão. A perversão eu nem vou falar muito aqui, mas é mais ou menos o que o senso comum entende como a psicopatia, tá? A neurose é a estrutura padrão, é meio que a regra. E a psicose é algo próximo à loucura. Essa estruturação, para Freud, se define ali por volta dos 5, 6 anos de idade. É nesse período que a gente passa pelo chamado e famoso complexo de Édipo. E a gente sai dele dentro de uma dessas três estruturas. É complicado, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não convém. E o borderline passa por esse processo relativamente bem. Ele se organiza dentro da neurose. O problema não está nessa parte. O problema no borderline está antes. O momento crítico para a estruturação borderline é no período de formação de identidade do sujeito. Por isso, o border vai muito comumente se remeter a questões de identidade. Não à toa os seus sintomas se confundem com a sua identidade. Ok, eu vou trazer 3 formas de explicar isso aqui, tá? Poderiam ser mais, poderiam ser outras, mas eu vou falar dessas porque eu gosto. E eu particularmente acho que funciona. Mas antes eu vou fazer já um disclaimer. A gente vai falar muito aqui de percepções que levam em conta muito mais uma realidade subjetiva do que uma realidade objetiva. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode ter os pais mais atenciosos do mundo, mas perceber eles de outra forma. Então, não entendam nada do que vem a seguir como procurando culpados. Não é isso. O meme de que para psicanalista a culpa é sempre da mãe não é verdade. A minha mãe, por exemplo, é linda. Para começar, nós não nascemos sujeitos. Nós nascemos pacotinhos de carne. A gente não sabe o que somos nós, o que é o outro. Até porque a gente nasce parte de uma outra pessoa através do cordão umbilical. A gente precisa construir uma noção de sujeito, uma noção de si. Então, as 3 explicações que eu vou trazer levam isso em conta, tá? Outra coisa importante, esse processo de desenvolvimento de uma noção de si caminha lado a lado com o nosso desenvolvimento psicomotor. O que isso quer dizer? Nosso corpo, ele não nasce pronto. Biologicamente, o filhote de humano nasce prematuro. É quase como um filhote de canguru. Isso porque o nosso cérebro é muito grande em relação ao corpo, dando à nossa cabeça um tamanho muito grande proporcionalmente para a hora do parto.
O que precisa então para a gente passar? Nascer. E fora do corpo da genitora, a gente continua nos desenvolvendo. Nesse processo de continuar nos desenvolvendo, a gente vai apurando os nossos aparelhos visuais, nosso aparelho motor, nosso aparelho auditivo. Então, por volta ali de 1 ano de idade, mais ou menos no período em que o bebê consegue começar a ficar de pé e dar os primeiros passos, e parte desses aparelhos está minimamente desenvolvida a ponto do processo de formação da percepção de identidade acontecer, ou começar a acontecer. Bom, vamos às 3 teorias. Começando com Freud, nesse período entre nascer e 1 ano de idade, mais ou menos, o bebê experiencia pela primeira vez sensações de fome, frio e desconforto dos mais variados. Então, se até antes do nascimento a vida intrauterina era garantida, do lado de fora é preciso que alguém garanta a nossa existência. Além disso, as pessoas envolvidas nesse processo gostam da gente, via de regra. Então, nesse momento, cuidado e carinho são coincidentes e prazerosos. E é bom e é importante que seja, tá? É a essa função, cuidar e dar carinho, que Freud chamou de função materna. Originalmente ele vinculou isso à figura da mãe? Sim, ele era fruto do seu tempo. Mas como ele usou a palavra função, ele abriu a possibilidade para outras pessoas desenvolverem este papel. Freud foi o primeiro a dizer: mãe é quem cuida. E eu vou além. Pode ser uma pessoa com qualquer identidade sexual. Isso tanto faz. Assim como qualquer grau de parentesco. O importante, a única coisa importante é amar e cuidar. E quando essa percepção de ser amado, de ser amada, chega no bebê, ele forma a percepção de que o mundo vale a pena. Ele interioriza essas qualidades da função materna. E ele passa a ter um reservatório de qualidades positivas, de sentimentos positivos dentro de si. É a partir daí que ele percebe que, se alguém olha para ele, gosta dele, do bebê, se preocupa com ele, então é porque ele é alguém a ser amado. A bolinha de carne virou um sujeito. É lindo, né? Agora com Lacan. E que fique claro, Lacan não usa o termo borderline. Para o lacaniano clássico, esse diagnóstico não existe, mas ok, a gente está falando da identidade. Para Lacan, conforme o sujeito desenvolve seus aparelhos visuais, motores e auditivos, ele consegue chegar no chamado estádio do espelho. E é aí que se constrói o sujeito. Em linhas bem gerais. Nesse período, o bebê se percebe literal e metaforicamente num espelho. Como assim? Quando ele olha para sua imagem refletida e percebe que quando ele mexe, a imagem mexe também, ele está se estruturando literalmente enquanto eu. Metaforicamente é quando a mãe, o pai, os avós, as tias, os tios, todo mundo que o bebê admira e tem carinho, diz: ah, como ele é bonitinho, tem os olhos do pai. Ah, ele é inteligente igual a avó. Nossa, que bebê bravo! Eles estão dando as palavras com as quais aquele sujeito vai começar a se identificar, vai começar a se estruturar. Para Lacan, é a partir das palavras que a gente se estrutura. E esse é um dos motivos que mesmo os bebês cegos passam por essa etapa sem nenhum prejuízo. E aí, de novo, a gente se forma enquanto sujeito somente a partir da nossa relação com o outro. Não existe um sujeito sem um social. A gente nasce enquanto sujeito conforme vivemos em sociedade. E aí, percebe por que o terapeuta também tem que olhar para a sociedade? O terceiro modelo é o do Winnicott e do Kohut. Winnicott e Kohut. Eles vão trabalhar com o conceito de self ao invés de ego ou identidade. O self é a nossa percepção de nós mesmos. E para eles, essa percepção surge mais ou menos nesse mesmo período por uma série de fenômenos. Entre eles, o holding, que nada mais é do que a experiência de ser contido. Quando o bebê é segurado, enrolado numa coberta, carinhosamente, ele percebe os limites do seu corpo. Ele percebe onde ele termina
E aí, então, tudo que está dentro disso é ele. Esse holding também vai dar a sensação metafórica de ser suportado, de ter um suporte, de ter um apoio, de uma maneira próxima à função materna que a gente já falou. Quando a gente tem um problema nesse processo, e aí esse problema pode ser desde uma falta a um excesso, percepção subjetiva, não objetiva, ok? O sujeito vai criar um falso self. A pessoa em falso self vai passar uma vida buscando formas de validar o seu self, de se encaixar. Ela vai testar os ambientes, as relações, os limites, inclusive os seus próprios. É aí que a gente tem a automutilação como um sintoma desse quadro. E sim, o falso self é a explicação winnicottiana para o borderline. Para essa linha da chamada teoria das relações objetais, a capacidade humana de se relacionar é o núcleo da personalidade. Esse sujeito que teve algum problema ou dificuldade na formação da sua identidade vai levar essa dificuldade para o resto da vida, fazendo ele se questionar sobre quem ele é e buscando formas de se validar, de se reconhecer. Ele vai desconfiar das relações, já que nas relações ele não encontrou o que buscava originalmente. O borderline vai ser um sujeito com um sentimento crônico de vazio, buscando incessantemente preencher esse vazio de maneira impulsiva e agressiva para com si e para com os outros. Por isso que é tão doído. Em termos de comportamento, o borderline às vezes pode lembrar o bipolar, mas a variação é muito mais constante e muito mais errática. A gente nunca sabe que pode ser um gatilho. É uma identidade frágil que se rompe facilmente. Uma pessoa neurótica, neurótico padrão, pode acabar enlouquecendo dependendo da intensidade do impacto de alguma situação traumática. Para um border, em geral, esse golpe não precisa ser forte. Pode ser uma contrariação, um desafeto, uma frustração, e ele está constantemente procurando essas situações. O ego está desprotegido, está exposto, está vulnerável. O que fazer então? Oferecer apoio, oferecer suporte. Na terapia, inicialmente o que a gente busca é oferecer o chamado ego auxiliar a esse borderline. Se o ego dele está fragilizado, usa um pouco do terapeuta. Isso vai trazer algum sentimento de segurança e a partir desse sentimento de segurança, ele pode passar a construir ou reforçar as estruturas de sua própria identidade. Mesmo que o transtorno seja parte da personalidade da pessoa, não precisa ser a pessoa em sua integralidade. Dá para melhorar muito as crises, os excessos. Se você passa por algo do que eu falei nesse vídeo, procura apoio, aceite ajuda, as pessoas gostam e se importam com você, talvez mais do que você imagina. E mesmo em casos em que talvez não, a sua realidade objetiva também é bem ruim, você pode achar pessoas que vão te apoiar, que vão estar com você, que vão gostar de você. Você merece isso, cara. Fazer parte de alguma comunidade, de um terceiro espaço, um espaço de interação social, também pode ser legal, pode ser interessante. Mesmo que o convívio com as pessoas não seja fácil. Nem sempre é mesmo, tá? E isso para geral. E se para você é ainda mais difícil, tudo bem. Se permita ter essa dificuldade. Só não desiste do outro não, tá? Borders do meu coração, vocês não estão sozinhos. E vocês que sofrem de Brasil, também não. Até a próxima, gente.